Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões da FCC. Agora o slide de capa está organizado, ajeitei, na aula passada estava com o nome da CESP, mas vamos trabalhar. A gente estava resolvendo questões da prova do TRT da 16ª região. Lembra que eu resolvi essa questão no finalzinho da aula, tá? E disse que nessa aula iria explicar esses outros elementos que apareceram aqui, ó. Só para a gente lembrar, né? A resposta da questão foi o Trojan, ou o cavalo de Troia, mas ficou faltando falar sobre o phishing, o worm, o spyware, o sniffer, tá? Falar sobre essas outras opções. Só para a gente lembrar como foi que a gente resolveu a questão, lembra que eu comentei que a primeira parte da questão já dizia o que era, né? Então, ó, um usuário fez o download de um programa gratuito para obter vídeos da internet. Então, fez o download de um programa e a finalidade do programa é obter vídeos. E, imediatamente após instalar o programa, o usuário notou que seu navegador web passou a remetê-lo para a página inicial de um site desejado. Então, resultado, você baixou um programa, a finalidade dele é obter vídeos da internet. Tá? Essa é a finalidade, é o cavalo. Tá? O cavalo de Troia é isso, é o meio, tá, que é utilizado para permitir que alguma coisa se infiltre no seu computador, tá? Ultrapasse as barreiras dos mecanismos de segurança e consiga se infiltrar no computador. Então, o cavalo de Troia aí é esse programa de obter vídeos. Tá? O objetivo principal dele, no caso, foi atacar o seu navegador, fazendo modificações de página inicial e o pior, modificando de uma forma que mesmo que você altere as configurações do navegador de abertura de página inicial, ele continua, quando você fecha o navegador e abre de novo, ele continua com aquelas propagandas, tá? Isso é um probleminha chato de resolver. Tá? Você procura na internet como remover a página tal. Aí vem uma série de informações em fórum, as pessoas pedem para você mandar log de registro do computador. Então não é uma coisa trivial, depende da forma como ele foi atacado, certo? Então, nessa parte inicial, quando ele define isso, você pegou um programa para obter vídeos e depois da instalação você percebeu que alguma coisa diferente aconteceu no seu computador, esse processo de instalação, ele iniciou um processo secundário. Agora vamos com calma, tá? O Trojan ou o cavalo de Troia, ele acontece quando essa instalação secundária acontece sem você saber. Tá? O programa antivírus detecta que isso daí está acontecendo e bloqueia o processo de instalação. Alguns programas gratuitos, eles trazem a solicitação. Você quer que a página tal seja a sua página inicial, ele pergunta se você aceita, se você quer. Tá? Muitas pessoas clica próximo, deve finalizar e não lê o que está acontecendo durante o processo de instalação. Tá? Então, nesse caso, tem que tomar cuidado, porque isso é um processo normal. Tá? Você autorizou a instalação dessa modificação no navegador. Tá? E não se caracteriza como um trojão, um cavalo de Troia. Até você pode perceber que o antivírus não bloqueia esse tipo de modificação, certo? Então, aí já que eu falei sobre essa modificação do navegador, uma coisa que você pode verificar, tá claro, não apenas as configurações do navegador. Uma configuração do navegador, você pode vir, eu estou no Chrome aqui, né? Você pode fazer similar nos outros, configurações. E uma coisa legal do Chrome é que você pode pesquisar nas configurações, né? Então você escreve aqui inicial, aí você já acha a inicialização, ó, abrir uma página nova guia, ou você pode configurar as páginas que serão abertas na inicialização do Google Chrome. Então aqui você vem e diz, ó, tá? Que página vai abrir, aí que você já observa se tem alguma coisa estranha. Se tiver, você pode remover. Então seria um local para você olhar, tá? Na inicialização. Outra coisa que você pode ver são as ferramentas de busca, os mecanismos de pesquisa, tá? Que estão instalados nele. Ó. Gerenciar mecanismo de pesquisa. Aí você encobre. Olha quanto tem aqui, ó. Aí você pode tornar o padrão, você pode remover, tá? Você pode excluir aqueles que você não quer. Você vem aqui, ó, esse aqui eu não quero. Esse daqui eu não quero. Espero que eu não esteja tirando algo. Search, Snap, vamos tirar, vamos deixar padrão aqui, ó. Google, Yahoo, Bing, pronto. Tá bom demais esses três. Certo? Você verifica
e aí você faz as modificações, ok? Se você fechar o navegador, você modificou as configurações, tá? Aí você fecha o navegador, vamos lá, e abre novamente. Tá? Se ao fazer isso, você percebe que aquelas modificações que você fez, elas sumiram, então a coisa é mais séria, tá? Então não é só modificar a configuração do navegador, é alguma coisa externa. Aí uma coisa que você pode ver, tá? Você vem no atalho aqui, ó, que executa o navegador, botão direito, tá? Aí você tem as opções, aí você tem o programa aqui, ó, botão direito de novo, propriedades. Você faz isso no Chrome, no Firefox, no Internet Explorer. Aí ele vai mostrar as propriedades, isso é um atalho, tá? Apesar de estar ali na barra, isso é um atalho. E ele vai mostrar para você quem é que esse atalho executa. Então tá aqui, ó, o atalho executa o chrome.exe. É o programa executável do Google Chrome. Verifique se depois do exe não tem mais coisas, tá? Você tem mais coisas, parâmetros, coisas escritas aqui. Se tiver mais coisa aqui, são parâmetros que foram adicionados para quando você abrir o navegador, ele já acessar automaticamente essas informações. Aí você apaga isso daqui, tá? Deixa só até o executável. Você vê o Firefox, vê o IE, deixa só até o executável. Mesmo assim, tá? Às vezes está normal, feito tá o meu aqui, e ele está perdendo a configuração. Tá? Nesse caso, a coisa pode ser mais complicada. Vamos pedir propriedades de novo, tá? Eu vou abrir o local do arquivo. O atalho, já vai ter uma questão de atalho. O atalho aponta, tá? Esse atalho aqui, da barra de tarefas, ele é utilizado para executar esse programa. Tá? Então eu vou abrir o local do arquivo. E você vai achar o chrome.exe. Tá? Uma coisa que eu já vi aqui, não só no Chrome, tá? Mas no Firefox também. Alguma coisa assim, ó. Eu não lembro 100%, mas era Chrome _old. O que significa isso? Ele modificou o executável do seu Chrome. Então, o old é o seu original da instalação e esse Chrome é o que foi modificado, tá? Então, a modificação está dentro do executável. Está dentro do executável, você não vai ter. O que você mudar de configuração perde na hora que você executa. Então, eu já encontrei situações desse tipo também, tá? Tive problema ao tentar excluir esse e renomear, porque aí o perfil do usuário do Google já estava para a versão mais nova e esse aqui já estava antigo, tá? Então pode acontecer isso daí também e você ter problemas com o seu perfil de usuário, tá? Então, assim, isso não é uma coisa trivial. Ah, aconteceu isso, faça isso. A gente tem que analisar o problema e ver como é que a gente pode resolver, certo? Então, voltando lá para a questão. A resposta é o cavalo de Troia, né, o Trojan, porque o processo de instalação iniciou um processo secundário que modificou lá as configurações do seu navegador. Beleza? Bom, vamos falar sobre esses outros itens aqui de segurança. Tá? Estão relacionados ao assunto de segurança da informação. Vamos começar pelo phishing, tá? Que vem de pescaria. Geralmente, quando a gente fala de phishing, a gente encontra muita coisa na internet sobre banco. Tá? O que é o phishing? O phishing é quando você acessa um site, tá? Por exemplo, estou aqui no site do Facebook. Então, é um site normalmente idêntico ao site oficial, mas num link estranho, ó, que não é o link oficial. Então, alguém, em um endereço qualquer, montou um site idêntico a um site oficial. Esse site oficial pode ser um site de banco, nesse caso o site do Facebook, pode ser igual ao site do Gmail. E a finalidade desse site é coletar, vem aí a pescaria, né? O phishing, é coletar os seus dados. O que é que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual é o seu usuário e qual é a sua senha do Facebook. Tá? Poxa, mas eu não iria, em sã consciência, acessar esse endereço aqui. Não, você não vai. Mas você recebeu um e-mail do Facebook, tá? Se passando pelo Facebook, dizendo que teve um problema com a sua conta e que você deve conectar para resolver esse problema. Para conectar na sua conta, clique aqui. Pronto, esse aqui é um link para esse site. Tá? Um site falso que se passa pelo Facebook. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, isso aqui é um phishing, ou phishing scam. Tá? Scam é golpe. Tá? Então, ele se parece com o Facebook, mas não é.
Então, se você fizer uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. No Google, você coloca phishing bancos. Vamos pedir aqui imagens. E aí você vai ver que a gente já teve vários sites atacados. Vamos abrir alguns aqui, ó. E outra, isso não é culpa do banco, tá? O banco não tem culpa nenhuma com esse problema. Alguém criou um site externo copiando a aparência do site oficial. Então, realmente a organização não tem culpa desse processo. Então, para sua segurança, o banco tal está atualizando seu aparelho iToken para a versão 1.2. Aí foi um e-mail que ele recebeu, tá? Pedindo para ele clicar no nome e seguir os procedimentos em tela. Tá? E os procedimentos vai abrir um site lá falso que vai coletar as informações dele. Então tá aqui, ó, Santander, nem aplicação falsa, tá? Atualização obrigatória, e vai. Se você, o Banco do Brasil, tá? O Santander aqui de novo, Bradesco, de novo, tá? Isso não é culpa das instituições. A gente é que tem que tomar cuidado. Você não pode culpar, eu recebi um e-mail falso, acessei o site falso, passei as minhas informações lá e aí movimentaram minha conta. O banco não tem culpa nenhuma desse processo. Você foi que não teve cuidado a acessar o site e verificar se o endereço lá em cima estava correto. Tá? Então é obrigação da gente, nesse caso, prestar atenção. Vamos, por exemplo, esse aqui, ó, o e-mail do Banco do Brasil. Olha o endereço do e-mail, comunicadosdigital@olines.com.br. Se você receber uma comunicação oficial do banco, nunca vai ser a partir desse endereço, olines.com.br. Tá? Então, a gente tem que ficar esperto também e tomar cuidado. Vamos fechar aqui. Ok? Então, esse é o phishing. Tá? Vamos para o vírus. Bom, o vírus ele é um termo genérico hoje em dia, né, quando falamos na área de segurança da informação, porque tudo é um vírus. Um cavalo de Troia foi um vírus, um verme atacou seu computador, foi um vírus, né? Qualquer coisa, qualquer malware, aí malware é o termo genérico, né? São dispositivos, técnicas, né, que fazem mal ao seu sistema, ao seu computador. Então, vírus virou um termo genérico, mas de forma errada. O termo genérico seria malware. Então, o que é o vírus? O vírus ele é um programa ou parte de um programa de computador. Tá? Por que parte de um programa de computador? Porque você não vai ter acesso ao programa vírus de computador. Normalmente ele vai vir como parte de um outro programa. Tá? Então, a finalidade do vírus é ele encontrar um hospedeiro. Tá? Veja que isso é muito parecido com o que acontece com a gente, né? Então, ele procura um hospedeiro para infectar. Então, ele infecta o hospedeiro e fica aguardando que alguém tenha acesso ao hospedeiro. Você faz download daquele arquivo que está infectado com o código do vírus e ao abrir o arquivo, veja, você fez download de um arquivo infectado. Enquanto você não abrir o arquivo, seu sistema não está infectado. Tá? Um duplo clique no arquivo para ele abrir, o que é que vai acontecer? Esse código vai para o processador do computador onde ele vai ser executado. Aí o código do vírus entra em ação e ataca o seu sistema e é função do antivírus impedir que isso aconteça. Tá? Então, normalmente, o vírus de computador ele é malicioso, a finalidade dele é se propagar, tá? Contaminando outros arquivos, se enviando, infectando o pendrive, tá? Se enviando através de, como acontecia muito no MSN, ou por e-mail também. Bom, ele vai encontrar um meio de se propagar. Então, isso aí que é o vírus de computador, não confundir com o cavalo de Troia. O cavalo de Troia, mas é parecido, mas é diferente, tá? O cavalo de Troia, ele é um programa que você baixa com a finalidade e dentro do cavalo de Troia tem alguma coisa ali dentro. Essa alguma coisa pode ser um vírus, pode ser um programa que vai monitorar o que você digita no teclado, pode ser um programa que vai bater foto da sua tela. Tá? É alguma coisa embutido ali dentro. Então, o cavalo de Troia, como assim? O cavalo de Troia, o perigo não é o cavalo de Troia, é aquilo que ele leva dentro. Então, isso é o vírus, né? Nós temos o sniffer, tá? Se você for traduzir isso daí, é como se fosse um cheirador. O sniffer pode ser uma combinação de software, ou hardware, ou apenas software,
que intercepta o tráfego de dados em uma rede de computador. Tá? Então você tem vários computadores ligados em uma rede, tá? Então esses computadores... Claro que hoje em dia é diferente, tá? Como a gente usa o switch e não usa mais o hub, aí a coisa acontece de uma forma um pouco diferente. Tá? Nesse caso aqui estamos usando um hub, e o hub é um dispositivo concentrador, onde você conecta as máquinas da rede, e o hub, ele funciona baseado em broadcast. Tá? Então, se o computador 1 manda essa informação aqui, ó, para o computador 3, então o PC1 quer se comunicar com o PC3. Como isso é um hub, o hub dispara essa comunicação para todo mundo que está na rede. O PC2 e esse atacante aqui deveriam ignorar essa informação e apenas o PC3 iria receber. Tá? Como ela é enviada para todo mundo, então um atacante que tem um sniffer instalado, ele fica recebendo esse tráfego, mesmo aquele que não é para ele, ele coleta. Tá? Ele começa a analisar aquele ali, o tráfego da rede e interceptando os dados. Tá? Quando a gente parte para um switch, aí a coisa é diferente, porque o switch não faz broadcast. Ele manda, ó, se o PC1 quer se comunicar com o PC3, ele manda direto, tá? Do PC1 para o switch, do switch para o PC3. Ainda é possível fazer ataque de sniffer, mas já funciona um pouco diferente. Então, sniffer é isso, tá? Você tem alguma coisa conectado ali na rede que fica coletando, interceptando todo o tráfego de dados, tá? Para fazer análise e descobrir informações como senha de rede, tá? Interceptação de arquivos. Então, através do sniffer, é possível fazer isso. Ok? Bom, ficou faltando, na verdade, voltando aqui, eu não coloquei o verme. Ué, tinha um slide de verme aqui. Eu apaguei o slide do verme, sem querer. O verme, às vezes é confundido com o vírus, mas o verme ele tem uma característica bem diferente do vírus. Tá? A principal do verme é que ele não precisa de um arquivo hospedeiro. Ó, ele não precisa do hospedeiro, feito o vírus. O verme ele se propaga de forma independente pela rede. Então, se sua máquina estiver infectada por um verme e você conecta ela em uma rede de computadores, esse verme automaticamente se propaga. Tá? Ele vai tentar localizar nessa rede computadores com problemas de vulnerabilidade, tá? O antivírus desatualizado, o sistema operacional desatualizado, para tentar infectar. Uma vez infectado, ele começa a consumir recursos, tá, do sistema e da rede, ele começa a sobrecarregar a rede, tá, tornando sistemas praticamente inoperantes. Então, aconteceu um ataque de um verme, tá, se eu não me engano, o nome dele era Conficker, é isso mesmo. O nome do verme era Conficker, deixa eu ver se eu me lembro como escreve, acho que é com K. Deixa eu ver se é assim. Ah, não, começa com C, aqui, ó. Nada a ver com o que eu escrevi. Nada como o corretor do Google para ajudar. Então, esse Conficker, ele foi um verme, tá, que se espalhou, se eu não me engano, foi em 2010 e afetou mais de 10 milhões de computadores no mundo inteiro. Tá? Ele atacava computadores com Windows XP que não tinham uma atualização específica. Inclusive, a Microsoft, ela disponibilizou uma recompensa de $250 mil para quem desse uma indicação, tá, de quem tinha criado esse verme e soltado ele na rede. Certo? Então tem que tomar cuidado com os vermes também, que estão rastejando aí pela rede. Certo? O que mais tem aqui? O spyware. Bom, o spyware é mais tranquilo, né? Aquele programa espião que tem a finalidade de monitorar, olha lá, a finalidade dele é monitorar as operações do seu sistema, coletar essas informações e enviar para alguém. Tá? O detalhe é que tudo isso acontece sem o seu consentimento. Certo? Então isso é muito comum de acontecer, e que sistemas monitorem o que está acontecendo no sistema. A diferença é que, em casos normais, o programa avisa você que isso acontece. Então, um exemplo aqui que eu posso pesquisar é o Mozilla Crash Reporter. É o relatório de crash, é quando o programa dá um erro inesperado e ele trava e ele precisa sair. Certo? Aqui vai estar a página em inglês, mas sem problema. Quando aparece uma janelinha dessa, sinto muito, aconteceu um problema com o Firefox, ele pergunta, tá, se ele pode enviar
o relatório de erros para a Mozilla, né, o criador do Firefox. Porque aí ele começa a analisar esses relatórios de erro para descobrir o que é que está causando o problema e lançar atualizações para o navegador. Tá? Então, geralmente, ele vai perguntar. Tá? Então, ele pergunta, porque se ele não perguntar, ele vira um spyware. Ele monitora, coleta e envia. Outros aplicativos, no processo de instalação, ele pergunta para você, deseja participar do processo de aprimoramento do aplicativo? Aí você diz, sim, desejo. Você autorizou, o aplicativo está enviando informações para o fabricante, tá? Para que ele possa melhorar o aplicativo. Tá? Então, no caso do spyware, isso acontece sem o seu consentimento. Você não sabe, ele está coletando as informações e enviando, tá? Para o interessado, né, o criador do spyware, fazer uso dessas informações. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Esses itens de segurança, né, de informação, os conceitos, são sempre interessantes e, ao mesmo tempo, preocupantes. Né? Eu acho muito interessante quando a gente começa a estudar essa parte de segurança, mas quando a gente parte para a prática do nosso dia a dia, a gente fica um pouco assustado. Né? Inclusive, aí só abrir um parêntese rápido, eu fui para a feira de ciências na escola da minha filha e tinha um grupo fazendo apresentação sobre o computador. Tá? E eu achei interessante que quando eles falaram sobre vírus de computador. E a pessoa que estava apresentando lá disse que, que os vírus só atacavam programas. Então, imagens, vídeos, fotos, estavam seguros porque não tinha perigo de ser infectado por vírus. É claro que eu esperei a apresentação terminar e aí, em off, eu perguntei se eles conheciam isso aqui. Fiz uma pesquisa no Google, vírus JPEG. Então, existe vírus embutidos em arquivos JPG, tá? Não é um mito. Você pode ter sim vírus em arquivos JPG, tá? É possível? É possível. Porque o JPG, ele não é a imagem, ele é uma codificação da imagem. Então, ele codifica aquela imagem, tá? E armazena essa codificação. Nesse processo de codificação, uma informação, o vírus, ele pode entrar, tá? Na codificação. E quando você pede para abrir a foto, ele vai decodificar aquela informação para transformar em imagem. E aí o código do vírus já foi junto. Tá? Então é possível, sim, você encontra informações sobre isso na internet. Tá? Então quer dizer que nem com imagem a gente está seguro. Tem que tomar cuidado. Então, como eu falei sobre atalho na questão anterior, né, quando eu estava resolvendo lá, eu mostrei o ataque na configuração do navegador. Aí vem uma questão, mesma prova, uma questão de atalho. A seguinte figura apresenta um ícone presente na área de trabalho do sistema operacional Windows em suas versões mais recentes. Acabei já respondendo a questão. Né? Na figura, o ícone com a sobreposição do símbolo com a seta, aí já fica óbvio que é isso aqui, né? Indica que o ícone foi criado a partir de um download de programa da internet. Não tem nada a ver. Representa um arquivo criado no bloco de notas. Isso aqui é o símbolo, é o ícone do bloco de notas, mas quando a gente tem essa seta na frente, significa que não é o arquivo com a informação, né? E significa que é um atalho. Indica que o ícone é um atalho para o programa bloco de notas. Opa, é um atalho para o programa bloco de notas. O ícone é um atalho. Representa uma cópia do programa bloco de notas? Não. Indica que o ícone é um atalho para um arquivo criado no bloco de notas? Não. É letra C, indica que o ícone é um atalho para o programa bloco de notas. Questão simples, né? É uma questão desse ano, 2014, perguntando o que é um atalho. Todo mundo sabe o que é um atalho. Mas aí quando aparecem questões de atalho, aí eu gosto de bater em alguns pontos específicos associados ao atalho. Por exemplo, primeira pergunta, o atalho é um arquivo? Tá? Apareceu em questões mais antigas, tá? Perguntando o que era o atalho. E aí eu pergunto, o atalho é um arquivo? Dá um pause, pensa um pouquinho, tá? Depois volta. O atalho, ele é um arquivo. Tá? Ele é um tipo de arquivo especial do sistema operacional, mas ele é um arquivo. Tá? Então eu já vi problemas nessa definição do que seria um atalho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que o atalho é um arquivo. Aqui na área de trabalho, ó, eu tenho o atalho do Firefox. Se eu clico com o botão direito do mouse e peço propriedades, aí ele fala que isso aí é um atalho, ó, um atalho
Estamos nas propriedades desse atalho. Aí vem todas as informações do atalho. Beleza. Então vamos deixar o atalho quieto aí. É diferente. Deixa eu criar um documento de texto aqui. Com esse nome mesmo. É diferente das propriedades de um arquivo. Veja como é diferente a tela de propriedades, né? Então é diferente, certo? Quando é um arquivo, quando é um atalho. Mas vamos lá, vamos para o conceito básico. O que é um arquivo? Tá? Como é que a gente pode definir um arquivo? A gente pode dizer que o arquivo é um espaço no disco, tá? Na unidade de disco, na unidade de armazenamento, onde armazenaremos informações. Tá? Esse espaço é identificado por um nome e por uma extensão. O nome é para a gente saber o conteúdo do arquivo e a extensão identifica o tipo da informação que está armazenado no arquivo. Então, TXT é um arquivo de texto simples, um doc, um documento do Word 2013 e assim por diante. Tá? Então, a gente sabe que isso é um arquivo. Tá? Então, se eu dou um duplo clique, eu abro o arquivo, escrevo a informação, salvo, tá? Vou fechar aqui, deseja salvar, salve. Então, eu tenho essa informação, o nome é Henrique, salvo em um espaço da unidade de armazenamento, tá? Do HD desse computador, representado por esse arquivo. Aí vamos para o atalho. Para mostrar que o atalho é um arquivo, eu vou executar o prompt de comando. Tá? Então, eu vou abrir aqui o CMD e vamos brincar com isso daqui. Ó, quando a gente abre o prompt de comando, você está na sua pasta do seu usuário, certo? Você está na pasta do seu usuário. É a mesma coisa quando você abre o Windows Explorer e você está mais ou menos, né? Quando você vê aqui as suas bibliotecas. Geralmente essas bibliotecas apontam exatamente para esse local aqui. Você tem documentos, você tem as músicas, as figuras, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero entrar na área de trabalho no desktop, aí uma aulinha de comandos, né? Eu vou usar o CD desktop. E agora eu estou na minha área de trabalho. Eu vou pedir para exibir o conteúdo da área de trabalho, comando dir. E está aqui o conteúdo da minha área de trabalho. Bom, está um pouco diferente. Link do Chrome. Bom, vamos trabalhar aqui desse jeito. Então, o que é que ele está me mostrando aqui quando eu peço o... Rapidinho. Você tem uma configuração de ícones para a área de trabalho padrão, para todos os usuários, e tem os específicos daquele usuário, tá? Então, o conteúdo que vai aparecer aqui pode ser diferente do conteúdo que está realmente na sua área de trabalho. Alguns itens podem ser diferentes. O que eu acabei de criar está aqui, ó, novo documento de texto. Veja que o Firefox não está, mas o Google Chrome está. Mas aí vai servir para o que eu quero, tá? Então, veja, eu peço um dir e ele mostra a lista de arquivos disponíveis para mim na área de trabalho. Então, perceba que aqui eu tenho o novo documento de texto .txt. É o arquivo do bloco de notas. E eu tenho esse Google Chrome .lnk. .lnk é a extensão dos arquivos do tipo atalho. Tem os arquivos txt, os arquivos doc, os arquivos lnk, link, atalho em inglês. Tá? Então veja que isso aqui é um arquivo, eu só não estou gostando, porque eu gostaria de estar mostrando a mesma coisa da área de trabalho. Então eu vou forçar aqui, eu vou pegar esse arquivo, vou arrastar com a tecla Alt, já vou mostrar, e vou criar um atalho para ele. Já vou mostrar o processo de criação. Vamos dar um dir de novo. Pronto. Então tá aqui, ó, o de texto normal, que já existia, e o atalho que eu acabei de criar. Tá? Então, o atalho, veja, é uma informação que está armazenada em disco, tem um nome e tem uma extensão, .lnk. Então, isso é um arquivo. Tá? Mas para ser um arquivo tem que ter alguma coisa armazenada. Eu vou abrir esse atalho usando o bloco de notas. Notepad, que é o bloco de notas, e vou digitar. Para não digitar tudo, aperta Tab que ele completa. Novo documento de texto, não, Tab de novo. Pronto, ele completou. Eu vou mandar o bloco de notas, o Notepad, abrir esse arquivo aqui, ó, .lnk. Diminuir o zoom. Deixa eu corrigir essa fonte aqui que eu modifiquei na aula passada. Vou colocar uma fonte menor. Um tipo de letra padrão aqui, um Arial.
Pronto. Está aqui a informação do atalho. Eu não estou entendendo nada que está escrito aqui. A informação que está armazenada dentro do atalho não é para o usuário ler. É uma informação para o sistema operacional saber quem é que ele deve abrir quando efetuar um duplo clique. Então, o que importa é isso aqui, ó. Esse atalho, quando você dá um duplo clique, ele abre esse arquivo aqui, ó, o novo documento de texto.txt. Tá? Então, veja, é um arquivo, porque tem informação, está armazenado em disco, tem extensão. Então, o que é o atalho? O atalho é um arquivo. Agora, é um tipo de arquivo especial para o sistema operacional, que quando você dá um duplo clique nele, ele não abre para mostrar o conteúdo dele. Ele redireciona o duplo clique para um outro item que vai ser aberto. Tá? Então, seguindo essa definição, quando eu faço um duplo clique no meu novo documento de texto, ele abre automaticamente. Quando eu faço um duplo clique no atalho, o atalho redireciona o duplo clique para esse item aqui. Aqui é para quem ele aponta. Então, duplo clique vai abrir o atalho também, o documento de texto, tá? Então, cuidado com isso daí, porque eu já vi errado em prova, tá? Dizendo que o atalho não era um arquivo. Em outras provas, aí está mais correto, fala que o atalho ele é um arquivo, tá? Então, cuidado, o atalho ele é um arquivo especial para o sistema operacional, certo? Mas ele é um arquivo e a extensão, a gente viu, é o LNK. Então, pergunta na sua prova, das opções abaixo, qual representa a extensão para os arquivos do tipo atalho? Aí você já fica, como assim arquivos do tipo atalho? Aí ABCDE, aí vai ter .ata, .atl, .lnk, as extensões. Agora você sabe que é .lnk de link, que são atalhos em inglês, certo? Então, veja, uma questãozinha sobre atalhos, né? Traz esse mundo de coisa para a gente discutir. Eu ainda gostaria de mostrar o processo de criação de atalhos para vocês, porque são várias formas diferentes de fazer a criação do atalho, mas eu vou ficar devendo essa, tá? Já fica o gancho para a próxima aula. A gente continua a partir dessa questão, tá? Que a gente já resolveu, mas para mostrar o processo de criação de atalho para vocês, ok? Até a próxima aula.